Nós estamos falando nesse mês de janeiro sobre os segredos de uma família feliz. E a gente falou do primeiro pilar no domingo passado. Deixa homem pai e mãe. A gente falou fala da independência do casal, geográfica, financeira, emocional. E a gente deu algumas sugestões para um relacionamento saudável entre noras e sogra e nora. Amém? E hoje nós vamos para o segundo pilar, que é: e se unirá a sua mulher. Mas, irmãos, eu queria começar, sempre eu vou estar começando, fazendo uma pequena reflexão, uma pergunta para você e eu raciocinarmos, refletirmos, amém? A pergunta é a seguinte: quando Jesus está numa casa, os vizinhos sentem. É ou não é? Quando Jesus realmente, e aí quando a gente fala nesse quesito, né, Jesus numa casa, a gente está falando de verdadeiros discípulos de Jesus, amém? Não é de religioso, é muito fácil ser religioso, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Xavier, que o novo convertido, ele luta contra o pecado, contra a carnalidade. E aquele que já venceu, vamos dizer assim, o vício, aqueles pecados mais aparentes, mas a gente que está ali numa caminhada longa com Jesus, a gente luta contra a religiosidade. É ou não é? De a gente não virar alguém que só faz parte de um clube social, mas de um relacionamento ali, de ter Jesus dentro da minha casa, os vizinhos vão sentir. Pergunte para o seu irmão: Jesus está lá na sua casa? Porque se tiver, os vizinhos vão saber que Jesus está lá, que lá é uma família que anda diferente, que se comporta diferente, amém? Que tem uma atmosfera de milagres. Então, a casa do cristão, irmãos, ela não é uma casa normal, ela é uma casa onde tem um altar da adoração lá. Como é que está a adoração no teu lar? Tua família adora junto? Amém? E a adoração, irmãos, é aquilo para o qual nós nascemos. Nós nascemos para o louvor da glória do Senhor. E o Jonatas falou ali, às vezes a gente está mal, tem alguma coisa ruim, e a gente não tem força de orar, a gente não tem força de ler a Bíblia. Quantos estão lendo a Bíblia aí? Hoje a gente encerrou Lucas, né? E foi tremendo essa leitura de hoje. E amanhã começa o Evangelho de João. E a gente vai encerrar os Evangelhos. E aí vamos entrar em Atos, que é outro livro fantástico. Mas, irmãos, às vezes a gente abandona o altar da adoração em casa e se instala uma verdadeira guerra lá dentro, guerra interior, sabe? Mas eu tenho feito isso. Quando está tudo bem, amém, estou adorando. Quando está tudo mal, eu também vou adorar, amém? Quando está tudo beleza, eu vou adorar. Mas também quando eu não tenho vontade, quando está tudo dando errado, eu vou adorar a Deus. Diga: a casa é um lugar. Eu acho muito interessante uma definição de família, que é: família é uma escola que a gente entra para aprender e nunca se formar. A gente entra em todas as escolas e a gente recebe um certificado de conclusão. A família não. É uma escola que você tem que estar sempre aprendendo. Porque é seres humanos em um processo de cura e libertação. Não é seres humanos plenamente a estatura de Cristo, não, mas é no processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Então a família é uma escola que a gente entra para aprender da vida de Deus. Eu posso ensinar a Esté e o Davi educação financeira, que você tem que ensinar, amém?
técnicas de empreendedorismo. Eu estou com a Esté, meu irmão, a gente vai ter que fazer dinheiro, minha filha. E aí eu investi R$5.000 comprando uma mentoria e estou há 2 anos, implementa e não implementa, e agora vai implementar. E eu digo, Esté, aí ela viu uma garota que terminou o ensino médio e ganhou R$80.000, pastor Eric. Antes de terminar o ensino médio com infoproduto. Aí eu disse, está vendo, Esté? A gente tem que implementar. E é com 80 mil na conta, ela não está nem aí para a faculdade, irmão. Acabou que aprende a ganhar 80 mil, ele está preocupado, irmão? Se o cara sabe fazer 80 mil, ele já está. Isso é bom, é ou não é? Mas se eu não ensinar para Esté, para o Davi, sobre o reino de Deus, eu sou um pai fracassado. Quantos estão me entendendo, irmãos? Porque ele pode ser milionário e ir para o inferno, e não é isso que eu quero. É ou não é? E aí, meus amados, diga, o lar é o refúgio, onde a gente sai das pressões e tensões da vida. Você vai lá fora, irmão, no trabalho, no seu negócio, no seu empreendimento, lá é desafio, é ou não é? E você tem que ter um refúgio. A igreja é um refúgio, gente, eu oro isso, a igreja é um refúgio. Mas o seu lar é sua primeira igreja, irmão. É sua primeira célula. E lá tem que ter altar de oração, de adoração e de palavra, amém? Porque, irmãos, se o teu lar está fortalecido em Cristo, eu vou pontuar aqui, eu estou na introdução, mas se unirá a sua mulher. O que significa se unir a sua mulher? Primeiro tópico aí. O que significa se unir a sua mulher? Lá em primeiro versículo aí, Josué 23:8, ele diz, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Lá em Deuteronômio 30:19, aquele texto da minha salvação, o titio prega muito isso e gerou até esse meu produto de ensino bíblico, que eu disse, qual é o meu dom, a minha paixão? Mas ele diz, eu coloco o céu e a terra como testemunha, que te propõem a vida e a morte. Aí lá no 19 ou 20 ele diz, pois disso depende a tua vida, apegando-te ao Senhor, porque disso depende a sua vida. Então nesse texto aí, se unirá a sua mulher, é o mesmo termo aqui de apegar-se. Como Josué fala, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis. É o mesmo texto desse que lá de Deuteronômio, apegando-te a Ele, porque disso depende a tua vida. Então unir-se à sua mulher quer dizer o que, irmãos? Apegar-se é juntar-se, é afeiçoar, é amoldar, é adaptar, é agarrar, é unir, é atar, é conciliar, é harmonizar, é ligar, é soldar, é associar. Diga para o seu irmão, é ser uma só carne, é estar entrelaçado, amalgamado, né? Não é uma unidade, é uma só. Os dois se misturam. Por isso que Paulo diz que aquele que se une à meretriz se torna um espírito com ela. O casamento, queridos, é uma união de corpos, mas é uma união de espírito e é uma união de almas. Quantos já se pegaram assim, você falando igual o seu cônjuge? É ou não é? Você se comportando igual o cônjuge? É ou não é? Porque é uma união. Então, mas que tipo de união é essa? Em primeiro lugar, eu ainda estou a união permanente, até que a morte os separe. É uma união permanente. E hoje em dia, queridos, o casamento está descartável, é ou não é? O caboclo casa de manhã, de tarde tem uma briga, de noite, bora para o cartório. Se não tiver filho e patrimônio, paga só 200 conto para o advogado, vai no cartório, faz a dissolução ali do casamento. Tiver patrimônio e filho, tem que judicializar, vai lá pro
para a justiça. Mas casamento bíblico, irmãos, é permanente, até que a morte separe. Aí diz o Cláudio Duarte, né? Que primeiro o outro cônjuge morra, né? Mas se não morreu, irmão, é até que a morte separe. Te segura com essa bênção que está do seu lado e vai, meu amigo. E vai com tudo. Segundo, é um homem e uma mulher, é uma união monogâmica. Não é, né, dois homens, duas mulheres. Não é poligamia, é monogamia. Amém? E aí, queridos, hoje em dia a gente vive o negócio do poliamor, trisal, no direito, não é no direito. Já na questão, no fenômeno social, a legislação já tem o trisal, já tem o poliamor, já tem, meu irmão, tem várias, mas biblicamente é um homem e uma mulher. Não foi dois Adão e uma Eva, não é duas Eva e um Adão. E depois a gente vai refletir um pouco mais nisso. E é uma união exclusiva. É até que a morte separe, é uma união exclusiva. É o marido e a esposa e ninguém se mete nessa história. Mas vamos falar agora sobre o divórcio. O divórcio à luz da Bíblia. Hoje é bem pequena essa parte aqui, mas eu vou te dar uma vacina preventiva anti-divórcio, amém? Porque eu tenho 16 anos, mas eu já vi gente com 20 anos de casado se divorciar. É ou não é? E aí eu tenho que estar prevenindo. Pastor, a gente tem que estar prevenindo, cuidando do nosso casamento. Olha só o que a Bíblia fala sobre o divórcio. Em primeiro lugar, Malaquias 2,16. Deus, Ele odeia o divórcio. Irmãos, Deus se alegra com o casamento, mas Ele fica com ódio. E é uma coisa assim que a gente tem que refletir na emoção de Deus, né? Tu já pensou, como é que eu faço Deus ficar com ódio, se Deus é amor, né? Agora, Malaquias, aí o profeta está dizendo, ó, Deus tem ódio de divórcio. Se eu me divorciar, Deus vai ficar com ódio dessa situação. É muito forte, né? Um Deus que é amor ficar com ódio é um negócio para a gente avaliar bem. E aí, queridos, olha o que Jesus, no Novo Testamento, ele ensina sobre o divórcio. Mateus 19, 6-9. Jesus está sendo inquirido aí, né? Os fariseus querem pegar Jesus no contrapé, querem dar uma pernada em Jesus. E aí, Jesus, é lícito dar carta de divórcio? E se Jesus, eles falam ainda, é lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo? Como Moisés, né? Aí ele bota Moisés, porque havia ali uma guerra de interpretação, guerra doutrinária. Tinha uma corrente rabínica que, acho que eu já falei aqui, que permitiu o divórcio só por motivos pesados, assim vamos dizer, né? E tinha uma outra corrente rabínica, doutrinária, que qualquer motivo era motivo de divórcio. Queimou o arroz, divorcia. Marido chegou atrasado do trabalho, divorcia. Qualquer BOzinho, divorcia. E aí Jesus, ele diz, olha, vocês não ouviram como foi dito no princípio? Deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Aí no versículo que está aí vai aparecer na sua tela, e você que está aqui deve estar ali já. Ele diz assim, ó, versículo 6, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles, né? Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se
de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde um princípio. Irmãos, aí o que Moisés concedeu a carta de divórcio? Aí Jesus disse, olha, isso aqui foi por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, que lá Gênesis 2, que a gente está lendo aí, 24, ele diz, e os dois serão uma só carne. Dá para mim tirar o meu dedo de mim? Dá, mas vai gerar uma dor. E aí, queridos, olha o que Paulo ensina sobre o divórcio, olha o que ele diz, 1 Coríntios 7, 11. Mas eu ainda estou terminando o versículo lá, volta lá rapidamente, na parte final. Que Jesus, ele abre uma exceção para o divórcio aí. Ele diz, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, aí ele abre uma exceção, por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Ele dá a regra é, não divorcia, mas se tiver imoralidade sexual, adultério, ele diz, é uma exceção. Mas se casar com outra, aquele que cometeu adultério, ainda fica debaixo de adultério. E aí Paulo vai e fala algumas coisas aqui acerca do divórcio. Ele diz mais, versículo 11 de 1 Coríntios 7, está aí na tela, aí no slide. Ele diz aí, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Olha Paulo dizendo a mesma coisa. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, aquele caso de o cônjuge ser descrente, ele diz aí, se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie. Se o cara tem um cônjuge descrente, e mesmo descrente ele quer continuar, então não se divorcie, mas aí ele vai continuando, E aí ele replica, né? E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Aí ele dá um segredo espiritual aqui, que é uma só carne. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha, queridos, como a gente não dá uma herança só biológica, né? Quando tem um câncer na família, ou tem alguma doença ali crônica na família, aí gera aquela herança, né? Tem diabético na família, tem hipertenso na família, tem algum caso de câncer na família, aquela herança biológica. A herança patrimonial, né? Bens. Mas, queridos, existe uma herança espiritual. Paulo está dizendo, que você, quando se santifica, eu vinha falando não sei com quem, irmãos, se eu pecar contra o meu casamento, eu estou amaldiçoando Davi e Esther. E é isso meu maior temor. Que eu digo, Senhor, eu não quero gerar uma herança espiritual de maldição para os meus filhos. Quantos estão me entendendo, irmãos? Paulo está dando esse princípio aí, que o marido crente ou a esposa crente santifica o cônjuge descrente. E aí ele diz assim, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha, diga, santidade purifica a tua descendência. E ele diz, mas todavia, se o descrente se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? E você, marido, como sabe se salvará sua esposa? É um assunto polêmico, mas eu preciso falar. O que Paulo está dizendo aí, olha só. O teu marido é descrente, ou teu cônjuge, eu gosto de colocar cônjuge porque vice-versa, né?
O cônjuge é descrente, ele quer conviver com você, beleza, continua. Você está santificando ele. Amém? Servindo a Deus. Mas às vezes, eu já vi isso, o descrente quer ir embora, quer acabar o casamento. Ninguém pode obrigar ninguém a ficar. Eu não posso obrigar a Clícia a ficar comigo. Da mesma maneira, ela não pode me obrigar a ficar com ela. Tem que ser um consentimento, uma decisão pessoal, amém? E Paulo está dizendo aí, ó, se ele não quer ficar contigo, beleza. Beleza não, né? Deus está dizendo assim, libera, porque você não pode ficar debaixo do jugo da servidão. E Deus não nos chamou. Ele fala aqui, Deus não nos chamou. Deus nos chamou para vivermos em paz, não nos chamou para viver em guerra. Bora, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Tu tem que ficar aqui comigo. Não, Deus nos chamou para viver em paz. Mas aí, queridos, eu vou para uma prevenção. Mas vamos analisar aí agora por que muitos estão se divorciando. Quem ainda não é casado, já vai pegar aí umas dicas boas. Qual é a causa do divórcio, né? O que causa o divórcio? Tem muita coisa que causa o divórcio, mas tem outras coisas que contribuem. Eu vi ontem um médico falando sobre a diferença de causa e que contribui, né? Tem algo que causa a doença e tem outras coisas que contribuem para que aquela doença ocorra. Então vamos ver aqui alguns motivos que causam ou contribuem para o divórcio. Primeiro, infidelidade sexual. Irmãos, essa daqui é uma causa assim, que a gente viu até a exceção lá, né? Jesus diz, exceto pela fornicação, pela imoralidade sexual, pelo adultério. É uma exceção, né? Aí ele dá aqui outro motivo quando acontece o adultério. E aí, queridos, é que a gente tem que estar alerta, irmãos. Não tem X-Men. Ninguém aqui é X-Men. Hormônio não se converte. Quando a gente chega nesse entendimento que hormônio não se converte, tanto masculino quanto feminino, ele não se converte. Jesus, ele disse assim, ó, vigiai e orai porque a carne é fraca. Foi Jesus que disse. Não adianta eu ficar só orando, eu tenho que vigiar. E se eu não vigiar, a carne é fraca, ela vai me levar para arapuca. A tentação, esse termo tentação é uma arapuca. É como se ele coloca algo que desperta o nosso desejo, amém? Eu costumo dizer, eu falo essa mensagem pregando ela, eu costumo dizer que, agora, ambos os lados, né? Que o diabo não vem chifrudo. Ele não vem com aquela cara de demônio, não. Ele vem bonito, irmão. Ele vem daquilo que... Ele conhece, cada um de nós aqui, o diabo conhece a gente mais do que o nosso cônjuge. Ele sabe as nossas preferências. A rede social, a inteligência artificial conhece. É ou não é? Se tu coloca lá chocolate, meu amigo, vai vir um bocado de anúncio de chocolate. Ela vai entender que tu gosta de chocolate, a rede social. É ou não é? E o diabo, ele sabe o que eu e você gosta, o perfil, o biotipo lá. E aí ele prepara a arapuca colocando algo que desperta o meu desejo e o seu desejo. E a gente tem o quê? Ah, pastor, eu estou orando, estou jejuando aí, que tu tem que vigiar mesmo. Eu estou na obra de Deus, servindo a Deus, eu estou ministrando no altar, vigia mais ainda. É ou não é? Porque o crente que está relaxado lá não faz nada para Jesus, ele não está nem aí, esse aí já está carta fora do baralho. Agora aquele ali está muito ativo, eu vou botar um negócio para ver se eu derrubo, se eu desarticulo ele, é ou não é? Eu vou travar ele. E aí, queridos, você tem que estar vigilante, atento, alerta. Porque deixa eu te falar uma coisa, o diabo, ele é paciente, perseverante. Tem algumas qualidades do diabo que a gente tem que analisar. E ele quer
destruir famílias. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai blindar a tua vida, teu casamento, tua família, teu cônjuge, amém? Deus vai dar um discernimento, um alerta. Deus vai dar: ei, sai daí, meu irmão, isso aí é barca furada, corre! E aí o diabo, irmãos, essa é a área mais frágil. Você pode enfrentar o diabo, mas foge da diaba, irmão. Ele disse: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí Paulo dando conselho por novinho: foge da prostituição, foge da imoralidade. É ou não é? Corre, meu irmão. E aí, queridos, outra causa de divórcio: abandono. Irmãos, diga para o seu irmão: não abandone seu cônjuge. Eu estava vendo, olha aqui para mim, queridos, Salmo 127, Salmo 128, a Bíblia, ela é um livro de uma narrativa completa, não tem versículo, não tem capítulo, ela é uma narrativa completa. E o Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, o que ele diz? Em vão trabalhos que a edificam. Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia, inútil vos será levantar apressadamente e repousar tarde. Inútil vos será. Aí eu queria que você entendesse esse texto sobre abandono. Porque os seus amados ele dá enquanto dorme. Olha aqui para mim, queridos, eu vou te dar uma revelação nesse texto agora. Quando o camarada casa, dois jovens se casam. A maioria é raro casar com bala na agulha, é ou não é? Só filhinho de papai, 0,00000. Bote 1% lá, que já o papai já... Ainda bota ele para ralar, que o cara que é rico, ele não deve dar mão beijada não, ele treina pro filho dele. O filho de rico trabalha mais do que... Eu já trabalhei com filho de rico, irmão. De judeu, meu amigo estuda de manhã, reforço à tarde, é inglês, e depois é outro reforço, e aí é esporte. Meu irmão é treinado, e já desde pequenininho. Mas olha só, um jovem casal, e aí eles dizem: vamos batalhar, nós vamos botar para quebrar, vamos ralar. Os dois lisos, é ou não é? E aí ele acorda, aí esse texto, Salmo 127, ele dormir tarde e acordar cedo apressadamente. Não tem aí de manhã, ele se acorda cedo, toma o café apressadamente e vai correndo atrás de dinheiro. E olha esse caso do casal, escuta isso, meu irmão, isso é muito doido. Mas é uma revelação poderosa. E um casal estava nessa dinâmica. Depois de 15 anos, um olhou para o outro, chegou em casa, ralaram, dormia tarde, acordava cedo, comia o pão apressadamente e ia atrás de construir patrimônio, é ou não é? Depois de 15 anos, um olhou para o outro e disse: eu não sei teu cheiro, eu não te conheço, nem você me conhece. Eles tinham abandonado o cônjuge atrás de patrimônio, irmãos. E aí chegaram com o pastor e disseram: pastor, a gente casou novo e a gente foi construir patrimônio, e hoje eu não conheço mais meu cônjuge. Um estava abandonando o outro só para construir patrimônio. Uma coisa até boa, né? Mas eles tinham se abandonado e agora estavam no divórcio. E aí, pastor, o que é? Os seus amados ele dá enquanto é para o cara ficar dormindo lá que Deus vai dar tudo. É isso, irmãos? Não. Romanos 8, 28. Não sei se o pastor Eric consegue colocar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem segundo o seu propósito. Queridos, você tem que trabalhar, amém?
acordar cedo, vai ter que, começando a fazer qualquer tipo de negócio ou querendo construir um certo patrimônio, você vai ter que trabalhar. Mas, irmãos, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aqui a tua família é ou não é consolidada na casa de Deus? Princípios de valorizar o cônjuge, é ou não é? E aí o camarada começa, não, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe o que isso quer dizer? Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Todo mundo, eu conheço muita gente aqui que ama essa obra. A Igreja do Evangelho Vivo tem 25 anos e fez muita coisa e vai fazer muito mais ainda. E Deus vai dando, abençoando, é ou não é? Embora a gente tenha os desafios pessoais aqui, é bronca, meu amigo, eu tenho que resolver, mas eu amo ao Senhor, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E eu vou buscar o Senhor e o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, olha só, diga para o seu irmão, e você quer ver Deus abençoando você? Você já tem provado, na verdade, da bênção do Senhor? Quantos têm provado, irmãos, da bênção do Senhor? Nós estamos cuidando das coisas de Deus, e Deus vai cuidar do teu casamento, dos teus filhos, amém? Da tua família. Eu agoniado, comprando o material escolar do Davi, queridos, R$2.600 só o livro, pesa no meu orçamento, que eu ainda estou na batalha. Mas eu fui orar para Deus, pastor Eric, aí eu olhei para a Esté e eu não gasto um centavo com a Esté. E ela está na escola mais top de Manaus, é R$10.000. Um aluno lá na Fundação Matias Maquilini. Eles dão a farda, dão café da manhã, dão almoço. Eu já estou até para ligar lá para o dono e dizer, meu irmão, bora começar logo essa aula, irmão. Porque essa moça está batendo forte, ela acorda com fome, anda com fome, é toda hora com fome. Estou brincando, a minha filha depois ela diz, pai, o senhor só está queimando meu filme. Mas ela está magrinha, irmão, está bem magrinha, a Esté está top, ó. Diz, minha filha está muito gata, ó, minha filha. Zerada aqui, ó. E aí, queridos, diga para o seu irmão, não abandone o seu cônjuge. Atitudes imaturas, causa, isso aqui é a causa do... O pastor Eric está no efeito, mas ainda é a causa. Causa do divórcio. Tem não? Tá aí no PDF, tá não? Misericórdia. Estou na causa, mas vamos lá. Atitudes imaturas, irmãos, olha aqui, diga, casamento não é para criança. Tem muita gente que casa e quer continuar sendo criança. Casamento é coisa de gente grande, gente madura, amém? De gente que sabe fazer a vontade do próximo, que não vai ficar na sua vaidade, é ou não é? Qual é a característica da criança e a característica do adulto? Característica da criança, me dá, faz a minha vontade, faz o meu gostinho. Característica do adulto, vou cuidar, vou dar, vou fazer o gostinho dos outros, é ou não é? O filho diz, pai, eu quero aquilo ali. O Davi chega, pai, eu quero o celular, o A20 não sei o quê. E eu digo, começa a orar, irmão, porque é só o papai do céu que vai te dar. Aprenda a andar pela fé. Amém? Aí ele, mas pai, aí ele disse, pai, eu vou orar para Deus lhe prosperar, mas eu vou pedir do papai, do vovô Zé. Aí ele aprendeu, aí foi lá. Estratégia. Aí eu digo, rapaz... E aí, queridos, diga atitudes imaturas. Você não está no casamento para você é feliz, o teu cônjuge cuida bem de você, glória a Deus, mas se ele não cuida, faz tua parte e daqui a pouco volta. É o efeito, causa e efeito, né, Zedequias? Eu acho que era isso. É a lei da física, causa e efeito, ação e reação, bumerangue. Cuida bem do seu cônjuge, sem esperar nada. Não espera nada, irmão. Se vier, glória a Deus, é bônus. Amém? Diga para o seu irmão, se você for maduro,
teu casamento vai ser antidivórcio. Abuso, sanção social, também é sanção social. O que é? É o cara não deixa o cônjuge ter uma vida social. Ele está ali toda hora vistoriando e não, e o que tu falou? E mostra aqui teu celular. E é o detetive, é o investigador casou com a PF, com a Polícia Federal, meu irmão, já não confia, né? A sanção social, tudo está desconfiado. Se houve alguma, vamos dizer assim, um acidente no percurso, aí tem essa tendência maior ainda. Mas ou perdoa e restaura a confiança com muita força, que se teve acidente é difícil, mas não é impossível perdoar, amém? Porque há uma unção do Espírito Santo de restaurar casamentos, de restaurar fidelidade, de restaurar confiança, de restaurar respeito. Mas tem isso, abuso psicológico é parecido. Abuso psicológico, abuso físico. Hoje tem até mulher batendo em homem, irmão. Dando pedalada no ouvido do rapaz. Outro dia, rapaz, foi esses dias. Onde a gente estava, amor? Eu fui no correio resolver um BO lá. Rapaz, a mulher deu-lhe um murro na cara do camarada que eu olhei. Tu viu, Clícia? E o caboclo ficou assim balançado. Eu digo, tu é doido, meu amigo? E ela era maior do que ele. Eu digo, meu irmão, você está bem arrumado aí. Se ele pegou na lata dele, alguma coisa ele fez, né? Também. Ninguém vai dar um soco no outro. Mas abuso físico a gente ri, irmão, mas tem. Dentro do lar ali. E aí, queridos, é caso de polícia. E aí, queridos, abuso, a gente pensa que só é violência física, né? Violência psicológica, violência financeira. Tem caboclo que quer mandar no dinheiro do cônjuge. Dinheiro ali é para somar, é para os dois avaliar quem pode contribuir, quem ali cooperar, né? Mas ninguém pode querer cercear a pessoa. Isso aí já gera uma confusão, irmãos. Cada um tem sua responsabilidade conscientemente. Mas diga abuso, alcoolismo, aí já vem os vícios aqui, graças a Deus ninguém. A gente só toma o vinho do Espírito Santo, não é não, irmão? Abuso de entorpecente, mas o que tem aí na internet, quem sabe? Tem alguém que está com problema assim, sabe? E aí precisa de um milagre, irmãos, para a pessoa se libertar. O que mais? Instabilidade da meia-idade, sabe? O cara vai chegando naquela... Com 30 anos eu senti mais ou menos ali, deu uma balançada, né? Deu aquela meia-idade. 40 eu acho que eu estou tanta pancada que o cara já não sente mais muita coisa não. Ele, meu irmão, ele só sente que ele está ficando mais velho, né? Pressão por falta financeira, tédio. E agora a gente vai para o final. Tédio gera divórcio, irmão. A gente tem que pegar nosso cônjuge e quebrar a rotina. E é uma coisa que a gente sabe, mas às vezes é difícil, é ou não é? É menino para cuidar, é trabalho, é não sei o quê. E a gente vai só naquela rotina entediante. E tem que quebrar o tédio, tem que fazer algo. Diga para o seu irmão aí, se tu é cônjuge, meu irmão, vamos quebrar essa rotina. E às vezes a mulher cuida mais do filho, às vezes até o homem hoje em dia, né, cuida mais do filho. Mas o filho, irmão, ele vai crescer e vai voar. Ele vai pegar a gatinha dele e vai, e vai ficar só os dois velhinhos lá. Parceiro de jornada. Inflexibilidade e ressentimento. Meu irmão, diga, casamento só fica de pé se for coração mole, flexível, perdoador. Efeitos do divórcio, eu vou falar aqui bem rápido isso. Agora, o que o divórcio, o camarada deu essas causas, divorciou. Olha o que acontece, os efeitos do divórcio, aí tem só o tópico. Efeitos emocionais. Efeitos emocionais do divórcio, olha lá. Ansiedade, culpa, medo, tristeza, a pessoa fica insegura, depressão. Às vezes até a pessoa que se divorcia quer dar fim à própria vida. Fica com sentimento suicida.
ira, amargura, frustração. Tudo isso, problema emocional, efeito do divórcio. A pessoa se sente insegura, se sente incapaz. E várias coisas, várias dificuldades emocionais. Segundo o efeito do divórcio, comportamental. Uma pessoa que se divorcia, ela tem problema no seu comportamento. Olha só, começa a comer muito. E tem outro que até começa a não querer comer e até emagrece, esse lado bom, né? Mas não tem ânimo para pagar as contas, para lutar, para vencer na vida. A pessoa que se divorcia fica sem força para resolver os problemas diários ali da vida. A pessoa que se divorcia não tem ânimo para cuidar dos bens que adquiriu. Então, os efeitos comportamentais. Agora o terceiro, efeitos sociais. Olha só, irmãos. A família entra no choque, o divórcio. Rejeição, medo. Falta de apoio, encorajamento. Aliados viram inimigos. Advogado, justiça. É ou não é? O advogado entra no meio da partilha de bens, ainda pega uma beirinha bacana lá. É o prejuízo total, irmão. Diga divórcio. É prejuízo total. Não pense em divórcio. E em último lugar, como evitar o divórcio? Diga para o seu irmão, como que evitar esse negócio todo aí, irmão? Esse problema todo aí. Primeiro lugar, aconselhamento. Quando o casamento está em crise, que os dois perdem o controle, bendito, abençoado é um casal que tem humildade para buscar conselheiros de Deus. Porque o que tem conselheiro do Satanás, e é o amigo lá do trabalho, meu amigo, bora curtir a vida, bora pra onda. Tu tá ficando leso, bora beber, bora pegar e pega todo mundo. É ou não é, irmão? Porque a vida dele já é destruída, ele quer ver a destruição. Eu estou no inferno, vou levar todo mundo comigo. Mas aí na igreja, irmãos, pessoas que verdadeiramente são maduras na família, que conhecem a Deus, porque hoje o mundo está louco, é ou não é? E aí a gente precisa ter essa, diga, conselho. Bem-aventurados são os casais que aceitam com humildade, diga, felizes são os casais que aceitam com humildade. Olha aqui para mim, queridos. Você está recebendo sabedoria. Tem gente que está olhando assim, pastor, mas isso não tem nada a ver comigo, minha família está em paz. Irmão, olha como é a família, Jesus falou, firmada na rocha, diga, na rocha. Vem vendaval, onde é que o vendaval dá? No telhado. Ele arranca ou não arranca o telhado? Mas se você está firmado na casa de Deus, você tem cobertura espiritual, amém? Vendaval, tempestade, onde é que a tempestade vem? Nas paredes, você está coberto com a proteção do Espírito Santo, amém? E aí, terremotos ali, vem onde? Na base, você está firmado na rocha. Segundo ponto para evitar o divórcio, autoanálise. Cada um tem que fazer uma autoanálise. Se você quer sair da crise no casamento, você tem que parar de olhar para o defeito do seu cônjuge, olhar para os seus defeitos. Uma autoanálise é olhar aonde que eu posso melhorar, onde que eu tenho falhado. Não adianta eu ficar, não, porque a Clícia fez isso, a Clícia fez aquilo, a Clícia fez aquilo, e eu só vou. É fácil, irmão, encontrar defeito. Agora, se eu faço uma autoanálise, peraí, como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou tratando ela? O que eu estou fazendo para me ter um casamento abençoado? Então você que está na internet aí, a gente tem essa tendência de só olhar para o rabo dos outros, é ou não é? Esquece de olhar para o macaco, só olha
E aí, queridos, penúltimo lugar, reconciliação. Irmãos, estou estudando direito, o judiciário, toda a máquina do poder judiciário, ela trabalha para conciliar, para evitar a lide, o conflito, a guerra jurídica, porque é prejuízo para as partes, é prejuízo para o Estado, para o erário, mover uma máquina judiciária. E é interessante essa questão da reconciliação, que foi constatado que apenas um casal em cada 8 procura reconciliação antes do divórcio. Quer dizer, a cada 8 casais com problema, só um casal procura reconciliação. Vamos tentar resolver nossa situação, vamos tentar nos restaurar. Então, para evitar o divórcio, a gente tem que sempre estar com esse coração de reconciliação, de restauração, de mudar. E esse é o último ponto. E o mais importante, olha aqui para mim. Casamento, irmãos. Diga aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Irmãos, eu já vi muitos casais, não, vamos casar e vamos fazer uma família próspera, abençoada. E o cara vai ralar, trabalha, e ele vai, tenta fazer a família dele. E quando tu vê, meu irmão, estou separado. Vixe, faz tempo que eu me separei. Sabia não? Me separei. Tentando manter família na força do braço. Tentando manter família, não, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família, eu vou fazer. E aí esquece da principal causa de ter um casamento duradouro e permanente e poderoso. Diga, orientação divina. Quer ter um casamento permanente, duradouro, sustentado pelo Deus, que é o idealizador da família? Eu te convido a se colocar de pé. Só tem família de pé, irmão, só tem casamento permanente se tiver Deus na jogada, irmão. É um casamento a 3, é você, seu cônjuge e Jesus no meio. Ele tem que estar no meio. Lá no teu casamento, lá na tua família, ele tem que estar lá dentro. Tem que estar dentro do barco. Pode vir a tempestade que vier.